O XPS13 é o tipo de notebook que eu mais gosto. Pequeno, com muita bateria e que serve para o dia a dia do trabalho não tão pesado assim. É importante sempre ressaltar que esses notebooks pequenos eles não prezam pelo desempenho, e sim pela qualidade do seu multimídia, pela sua bateria, pelas suas funcionalidades gerais e, claro, um pouco pelo desempenho sim. Mas a gente já entra nisso, porque eu quero falar justamente da construção desse equipamento, que é o seu grande diferencial. O XPS13 ele já ganhou alguns prêmios por conta do seu design e o foco dele continua sendo trazer material premium. Então você tem a parte de fora toda mais metalizada e a parte de dentro tem essa fibra de carbono, não sei se é exatamente isso que dá pra falar, que ajuda a você não deixar muitas gorduras de mão, tanto aqui na parte que você encosta com o pulso, quanto no próprio teclado. Isso é importante para que com um mês depois de uso ele não pareça que está horrível, parece que está sujo. Eu particularmente nesses primeiros dias de uso dele não senti problema com isso, mas não sei no longo prazo. Eu tô mostrando até uma imagem aí do meu MacBook Air que com um mês já parece, ó, que ele tá um pouquinho mais velho. Como todo o resto do mercado, a empresa também focou em diminuir e aumentar medidas. Primeiro que ela diminuiu as bordas da tela, então uma tela que está com bem pouca borda e que está muito parecido com, de novo, que a gente vê lá, ZenBook, S740 e tudo mais. Isso é bem legal. Eles conseguiram arrumar a câmera que antes era embaixo e que pegava os pelinhos do seu nariz, agora ela está lá em cima e com um buraco um pouquinho menor. E nós temos também um trackpad um pouco maior. Quando eu comparo com outros modelos de notebook pequeno Windows, eu acho que essa daqui foi a melhor interação que eu tive. Então eu vou classificar ZenBook 14, né, o antigo. Depois o S740 trouxe um trackpad um pouquinho melhor, que eu gostei mais. Mas o XPS13 ele começa a chegar perto do que eu vejo no MacBook Air, que ainda é o meu favorito em questão de trackpad. O teclado dele, ele tem um pouco mais de movimentação do que os do MacBook Air antigo, tá? O 2018, 2019, ele anda um pouco mais, mas eu não gostei muito da resposta dele. Eu acabo preferindo também do S740. Eu tô falando bastante dos comparativos para vocês entenderem onde que ele se situa, que é às vezes numa camada um pouco maior de acabamento, mas que isso nem sempre quer dizer que eu vou gostar mais dessas características, que no geral são só mais caras, tá? Então em acabamento ele tá muito bom, ele tá realmente melhor, o seu trackpad está melhor, o teclado é legal, mas não é exatamente o que eu gosto, a tela também tá com um pouco menos de bordas, e daí que nós chegamos ao impasse. O modelo mais barato, de R$9.000, ele vem com uma tela Full HD, enquanto o modelo mais caro, de R$11.500, vem com uma tela 4K e Touch. Eu estou com o modelo 4K e Touch e eu adorei ter Touch num equipamento pequeno assim. Ele facilita um pouco o dia para quem está acostumado a, por exemplo, usar o iPad Pro. Então eu acabo quase indo sempre ali mexer com ele no dia a dia e nesse notebook aqui funcionou. Mas o preço a ser pago por isso é ruim, porque o 4K também vai diminuir a bateria, que é um dos pontos que eu acho mais importantes. Sabendo disso, é legal ter o touchscreen, mas eu não acho que é essencial. A tela desse equipamento é muito bonita, eles prometem 100% do espectro sRGB. Pelo que eu entendi, o modelo 4K tem 500 nits de brilho, enquanto o Full HD tem um pouco menos. Quando colocado lado a lado com o MacBook Air, com 740 e com o ZenBook 14, 500 nits é um número superior, 400 nits é um número muito parecido. No geral, parece que de qualquer forma esse equipamento aqui consegue se sobressair um pouquinho do que os outros modelos, mas de novo, a classificação deles ali tá muito parecida, é engraçado ver o mercado se consolidando aí. Um ponto que eu gostei nele e que eu ando aproveitando muito no MacBook Air é o fato dele ter um leitor de digitais. Isso facilita para colocar senha, facilita para abrir. Esse modelo também tem reconhecimento facial e pelo que eu testei tá bem legalzinho, então você consegue tanto abrir e ter sua cara, como cadastrar algumas digitais, tanto sua como de outras pessoas, para acessar o notebook. É um leitor de digitais um pouquinho mais largo, não senti problemas com ele, funcionou super bem. As entradas elas diminuíram ano a ano, mas o mais importante é que as duas são Thunderbolt, as duas aceitam que você carregue por elas, e isso é um avanço legal comparado com os outros concorrentes Windows. No S740 a gente tem o USB-C, que aliás vem dando problema comigo, e que ele não serve para carregamento, algo que eu acho muito legal, porque eu pego o carregador de celular e ele funciona. Afinal, ó, o carregador do próprio XPS13 ele é de 45 watts e ele é pequeno. Eu estava utilizando ele para carregar o iPad Pro, mas eu posso pegar o do iPad Pro e carregar ele. Ou eu posso pegar um de celular e carregar ele, porque tem carregadores de 30 watts saindo da caixa. Então você vê que ele funciona sem problema nenhum.
Isso é legal porque pessoas como eu esquecem as coisas. E quando elas esquecem as coisas, elas utilizam outras. Então faz todo sentido. Achei bom, achei que é meio triste você perder um USB-C ano a ano, mas pelo menos os dois são totalmente completos. Uma outra entrada que a gente tem aqui é para cartão microSD, que é uma entrada que eu acho estranha. E se você já vai ter que usar um dongle nesse USB-C, vai ser mais fácil você ter uma outra entradinha ali. Só que temos um ponto, a Dell é uma das únicas fabricantes que anda enviando um adaptador de USB-C para HDMI, então você acaba tendo essa dualidade. Eu sempre tenho um dongle maior com mais opções, porque nenhuma das outras marcas manda, mas se eles mandam, ter o HDMI e um microSD pode ser legal. Temos que falar então agora de desempenho. Esse é um notebook pequeno, ele é um dos menores que eu já utilizei, e ele está utilizando a nova plataforma de 10 nanômetros, que eu sempre erro o nome, da Intel. Então ele tem desde um 1035G1 até um 1065G7, que são as duas opções que você encontra. O modelo mais barato tem o 1035G1, que é mais ou menos 20 a 25% pior do que o modelo i7, que eu particularmente gosto muito, porque a CPU também melhora bastante. Esse modelo é com o 1065G7, eu comparei ele com o S740, e ele tem um desempenho um pouquinho pior, um pouquinho mais capado, porque ele corta um pouco antes o tanto de gigahertz que o processador está utilizando, porque ele esquenta também mais rápido. Ele fica um pouco mais quente aqui nessa área central, tá? E vai perder desempenho um pouquinho com o tempo. É difícil falar ou reclamar desse desempenho aí um pouquinho pior, porque ele também é um notebook bem menor e que tem que se esforçar muito mais para ser refrigerado e se manter, claro, silencioso. Ele tem uma diferença de desempenho, pelo que eu percebi, ligado na tomada e fora da tomada. Então também é importante você mexer ali enquanto você quer utilizar, para também não afetar a bateria. Para fechar a parte de acabamento, eu esqueci de falar de som. Os alto-falantes dele ficam aqui na parte de baixo e o Rodrigo vai colocar um vídeo. E eu já volto aí para falar um pouco mais sobre as minhas opiniões. Como vocês devem ter visto, apontar para baixo ajuda quando o XPS13 ele tá numa mesa, e nesse cenário ele fica com um áudio muito legal. Ele me pareceu mais alto do que o MacBook Air e o S740, mas ele não pareceu com tantos graves nem tão definido, então eles escolheram deixar mais agudo para ficar mais alto. É uma qualidade bem legal de som e os concorrentes não estão fazendo muito melhor ou muito pior, é meio que uma escolha, o que é bom. Outro ponto importante desse equipamento é justamente a sua bateria versus o seu processador. Nós temos uma bateria de 52 watts-hora, que com o modelo de Full HD deve durar ali umas 18 horas, segundo eles, e com o 4K 12 horas. Isso nos dá um desempenho um pouco superior com o que a gente vê lá no S740, que tem uma placa de vídeo dedicada a MX250, então você vai ter uma troca. Tanto da tela 4K diminuir a bateria, como da falta da MX250 ajudar ele a não gastar tanto assim. Então esse modelo provavelmente tem mais bateria do que a S740, mas menos desempenho por falta da placa de vídeo dedicada. De novo, são trocas. Outro problema que eu vi nesse equipamento aqui é que ele tem apenas o teclado internacional, e daí é chato ficar encontrando qual que é o teclado certo para esse carinha aqui. O S740 já vem com a BNT2, então é muito mais fácil fazer um C cedilha, um acento e afins. Ele também comenta bastante sobre um software que é o Wi-Fi Killer, Wireless Killer, algum nome assim, que vai gerenciar as suas conexões na hora que você está jogando e que realmente ajuda esse notebook a se manter com bons níveis de download e upload. No fim, assim, o resumo que eu quero tentar passar para vocês com esse XPS13 das minhas impressões é que, sim, ele tem a maioria das características premium. O modelo de entrada já vem com 512 GB de SSD de boa qualidade, e o modelo mais caro vem com até 1 TB. Ele já tem as duas entradas Thunderbolt, uma bela de uma tela, vem com acabamento também muito bom, um belo de um trackpad, um teclado legal, uma webcam fraca, claro, mas que pelo menos não pega mais o seu nariz. E basicamente é isso, tipo, é um equipamento completo, com bom som, com boa tela, boa multimídia, papapá, e funciona com tudo. A grande questão que a gente tem que discutir é entre o que é essencial e o que começa a ser um exagero. Muita gente vai falar que um notebook de R$3.000 já resolve o problema delas. Para mim,
O preço de R$9.000 nesse carinha aqui com um Core i5 não vale tanto a pena quando comparado com o S740, que por menos preço ainda consegue entregar um i7 com uma MX 250 e características muito parecidas, mesmo que ele perca no seu trackpad, nas entradas duplas USB-C Thunderbolt e em algumas outras características extremamente pequenas, além de, claro, o tamanho. Se você precisa de algo extremamente portátil, poxa, esse cara é super legal, mas talvez um ZenBook 14 também consiga te atender de novo, com menos caixa de som, menos trackpad, menos detalhes pequenos. Esse aqui é o topo do topo, e touchscreen com 4K e coisas do tipo você não vai achar em nenhum outro modelo. Então é isso. Vale a pena você sempre considerar o que é essencial para você e o que pode ser interessante. E, bem, eu gostei bastante do XPS 13, mas talvez ele se exceda em alguns pontos comparado com outros modelos. O que vocês acham dele? Devo continuar com o MacBook Air 2020, com o S740? Ou eu devo passar para um XPS 13? Me diga a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. E claro, não esquece do like também, porque ajuda muito a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve porque tem vídeo de guia de compra de tecnologia e de notebook saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!